Hoje trago um livro que encontrei numa daquelas deambulações pelas livrarias sem grande objetivo. Encontrei, salvo erro, numa Bertrand, já não me lembro bem quando. É um livro que nunca tinha ouvido falar, mas que tem a característica muito apetitosa, digamos assim, de ser uma lista. O próprio livro, logo na introdução, descreve como nós, seres humanos, gostamos muito de listas e cita Umberto Eco, que tem um livro sobre listas. O livro é um livro em inglês, chama-se The 100 Best Non-Fiction Books of All Time, os 100 melhores livros de não-ficção de todos os tempos. Enfim, o título é sempre um pouco provocador se estivermos a falar dos melhores livros, porque é obviamente uma opinião do autor, e o autor chama-se Robert McCrum. O facto de ser uma lista de livros de não-ficção tem esta característica particular. Os livros de não-ficção, primeiro, costumam mais raramente entrar neste tipo de listas. Depois, muitas vezes, nem sequer são considerados literatura, embora quem olhe para esta lista verá que, na verdade, são literatura. A verdade é que nem sempre vemos que estamos perante um livro de não-ficção, que é uma categoria relativamente recente, quando olhamos para alguns dos livros que estão aqui. Mas um dos pontos, eu não vou dar muitos exemplos, há mesmo muitos livros, alguns muito famosos, outros nem tanto. Se alguém quiser conhecer esta lista, tem o livro provavelmente ao dispor, não sei se na mesma livraria, mas pelo menos será possível encomendá-lo. Há livros de ensaio, há livros de filosofia, há aqui livros religiosos. Eu estou mesmo a evitar dar os títulos porque gostava que conhecesse esta lista por completo. Mas vou dar o primeiro título. O primeiro título é curioso, porque algumas pessoas dirão, bem, como é que é possível considerar isto não ficção? Mas, enfim, isso já depende de cada um. É um livro curioso, principalmente porque o autor diz no início que não vai incluir traduções. Ou seja, todos estes livros são livros escritos, supostamente, originalmente em inglês. Foi uma escolha dele, pessoal, porque são livros que ele queria conhecer de forma direta. Enfim, há muito a dizer sobre este preconceito quanto às traduções, mas não vou por aí. Agora, a verdade é que numa lista que declara logo à partida que não vai incluir traduções, o primeiro livro da lista é a Bíblia do Rei Jaime, de King James Bible, que é uma obra de literatura muito importante na literatura inglesa. As culturas de cada povo incluem também as traduções, principalmente uma tradução destas tão importante. E por isso fiquei um pouco, digamos, curioso ao tentar perceber por que razão um autor que não queria incluir traduções começa a lista precisamente pela tradução mais famosa da sua cultura. O livro é, na verdade, tão famoso, esta Bíblia em particular, esta Bíblia na versão chamada King James Bible, é um livro tão famoso que é provável que o autor nem sequer tenha associado a tradução. Há também aqui muito a dizer, mais uma vez, sobre estas ideias um pouco, como é que eu ia dizer, depreciativas sobre o que é uma tradução. Muitas pessoas, de facto, dizem que preferem não ler uma tradução, preferem ler o original, e eu percebo, mas na verdade, sem as traduções, nós não tínhamos acesso se vimos bem, à escala de toda a literatura que se faz no mundo, não tínhamos acesso a quase nada, porque na verdade cada um de nós sabe poucas línguas, mesmo que saibamos muitas, são sempre muito poucas em comparação com o número total. Portanto, as traduções fazem parte da cultura de cada povo, fazem parte da cultura de cada pessoa, e é por isso estranho que uma lista não queira incluir traduções nos 100 melhores livros, seja do que for, neste caso de não ficção. E a verdade é que inclui traduções, inclui pelo menos esta primeira tradução. Isto não é, enfim, não é uma crítica ao autor. Eu acho que seria muito bom que conhecesse estes 100 livros, esta lista que nos põe também com alguma água na boca para ler estes clássicos, porque são clássicos, para ler pelo menos aqueles que não conhecemos. Pronto, fica a sugestão e ficaram estes comentários sobre traduções e listas.
Não se esqueça de assinar, não se esqueça de partilhar. Agradeço-lhe muito estar desse lado a ouvir. Agora apeteceu-me fazer isto como se fosse um programa de rádio. Agradeço muito estar desse lado a ouvir a Pilha de Livros e partilho entre pessoas que gostem de livros. Até breve, até ao próximo episódio.